Vamos começar com uma oração? Feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, aqui estamos para glorificar, bendizer o teu santo e bendito nome. Senhor, estamos felizes simplesmente pelo fato de nós termos acordado com vida nesse dia. Louvamos o teu nome, Senhor. Só por isso, só pelo simples fato de estarmos vivos, já é um grande milagre. Nós pedimos neste momento, Pai, que o Senhor possa nos encher do Teu Espírito Santo, para que nós possamos engrandecer, enaltecer, exaltar o Teu santo nome. Que este estudo, Senhor, possa vir direto e falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, ao ser aberta, ela fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Continuando o estudo de Judá, nós vamos entender nesta manhã um episódio de Judá que não foi um episódio muito bom, mas nós vamos ver Deus transformando tragédias em bênçãos. No estudo passado nós falamos que Judá, ele vendeu José. Simeão queria matar, Rubem jogou no poço, mas Judá vendeu José. E José ser vendido como escravo naquele tempo, porque escravo naquele tempo era pior do que ser um animal. É isso mesmo. Eles tratavam muito melhor os animais do que os escravos. Os animais tinham regalias e os escravos não. Eles faziam o que queriam com os escravos. E José sabia disso. De um menino mimado, de uma família grande, de um menino mimado a um escravo, de uma família grande a um solitário. E agora, indo para o Egito. E ele pediu, ele implorou para os seus irmãos: Judá, não faça isso comigo. Levi, não faça isso comigo. Simeão, não faça isso comigo. Gade, não faça isso comigo. Zebulon, não faça isso comigo. Isacar, não faça isso comigo. Mas o rosto dos irmãos eram como de pedra. Nenhum teve compaixão. E José foi vendido. Deus transforma tragédias em bênçãos. E nós vamos ver essa tragédia na vida de José, transformando na maior bênção da vida dele. E aí nós sabemos que Rubem chegou para tirar José do poço. José não estava mais ali. E Judá disse: eu vendi. Rubem podia ter ido atrás, mas o caráter dele era como fraco e vacilante. E ele não vai. E agora esses irmãos pegam a túnica talá de José, passam um sangue de um animal e levam para o pai. E todos eles mantêm uma mentira por 20 anos. 20 anos. Jacó acha que José está morto. 20 anos esse pai sofre. Judá, um líder nato, e a consciência dele o acusava. E ele diz: eu vou sair de casa. Esses meus irmãos são muito maus. Eu vou sair de casa. E Judá é o primeiro a sair de casa. Qual é o problema que tem em sair de casa? Nenhum. Desde que você saia de casa e continue com os princípios de Deus. Mas Judá não faz isso. Ele sai de casa e ele tem um jugo desigual. Ele casa com uma cananeia. E ao casar com essa cananeia, ela não tinha nenhuma cultura do povo de Deus. E ali ele tem 2 filhos. O primeiro é Er, o segundo é Onã. Depois ele tem um terceiro filho que se chama Selá. Tudo com essa cananeia. E Judá, ele arruma uma mulher também que não era do povo de Deus para Er. Ela se chama Tamar. Essa história está em Gênesis 38. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Gênesis 38.
Eu vou resumindo, mas você acompanhe na leitura. E ele já era casado e ele foi tão mal aos olhos do Senhor, que o Senhor, Deus, ele faz tudo pela vida de um ser humano. E existe um pecado que não tem perdão. Qual é o pecado? Contra o Espírito Santo. E como é o pecado contra o Espírito Santo? É um ato isolado? Não, não é um ato isolado. É um ato contínuo. Davi, ele adulterou. Ele matou Urias. E aquele ato isolado de Davi o tirou do céu? Não. Mas se ele continuasse adulterando e matando os maridos pela qual ele tomava as mulheres, chegaria um momento que seria um pecado contra o Espírito Santo. Porque você faz uma coisa errada e o Espírito Santo vem e te diz, não faça mais isso. E você vai e faz novamente. E o Espírito Santo novamente te diz, não faça isso. E você faz novamente. E o Espírito Santo diz, não faça isso. E você faz novamente. Chega um momento que o Espírito Santo não fala mais. E chega um momento, a gente não sabe quantas vezes, 100 vezes, 1000 vezes que o Espírito Santo fala. Mas chega um momento que ele não fala mais. Porque você foi negligenciando a voz dele. E fazendo, repetindo o mesmo erro. E chega um momento que ele não fala mais. E aí você peca contra o Espírito Santo. E esse pecado é o único que não tem perdão. E pecou contra o Espírito Santo. Todas as vezes que o Senhor, ele faz de tudo para salvar o ser humano. Deus é amor. E agora, quem é que tinha que dar a descendência para Tamar? Porque Tamar era a mulher com que Judá chamou para casar com seu filho. E ela não tinha filhos. E quem é que dava a descendência? Era o irmão. Isso era um costume lá. É o que sempre acontecia. E agora, Onã, quando descobre que ao ele ter as relações sexuais com Tamar, o filho seria como se fosse de o nome seria de e não dele. Todas as vezes que ele possui Tamar, ele joga o sêmen na terra. E Deus diz para ele, Onã, não faça isso. Vocês já ouviram falar em masturbação? Jogar o sêmen na terra? Onanismo vem de masturbação, vem de Onã. E isso é uma aberração, isso é um pecado que o Senhor abomina. E Deus diz para Onã, não faça isso. E ele possuía Tamar e jogava o sêmen na terra, para não engravidar e dar a descendência para E ela continuava sendo usada por ele, mas na hora ele jogava o sêmen na terra. E até que o momento que ele também morreu. E agora Judá pega Tamar e diz para Tamar, Tamar, vai, fica-te viúva na casa do teu pai. Porque Selá ainda é muito novo. Selá era o terceiro filho de Judá. Selá é muito novo. Opa, perfeito. Até aí tá perfeito. Mas você vai ver aí no verso que ele vai dizer para a mente dele mesmo, para que eu também não perca mais nenhum filho. Geralmente os líderes, eles nunca acham que eles são culpados pelos seus erros. Eles sempre arrumam culpados pelos seus erros. E ele está culpando quem da morte dos seus filhos? Ele está culpando Tamar. Mas era Tamar culpada pelos erros dos seus filhos? Não foi ele que desobedeceu a Deus e teve um jugo desigual e não criou esses filhos nos caminhos do Senhor? Não foi ele que fez isso? E agora ele culpa Tamar? E Tamar vai e fica viúva na casa do pai. Selá é grande e ele tinha que dar Selá para ela, para dar a descendência a Mas ele não dá. Selá já era grande. E a esposa de Judá morre.
E Judá vai tosquiar umas ovelhas perto da casa do pai de Tamar. E alguém diz para Tamar: ei, Tamar, teu sogro vem vindo aí. Ela sabia algo tão sério de Judá, porque ela tinha morado com ele. Ela morou com ele quando ela era casada com Er. Ela morou com ele quando ela era casada com Onã. E ela sabia que Judá não resistia a mulheres. Judá era um líder nato, mas era um homem de vida dupla. Não resistia a mulheres. Se contaminava com mulheres. Era um adúltero. E ela pensou: eu vou engravidar do meu sogro. E a Bíblia diz, olha aí, que ela tirou as suas roupas de viuvez e colocou roupas de prostituta. Mulheres, eu vou falar só para você agora. Nossa roupa prega? Nossa roupa prega, mulher. Nossa roupa discursa. Nossa roupa fala da intenção do nosso coração. Um homem, quando nos vê vestida, ele sabe a intenção do nosso coração. E Judá estava vindo. E ela vai para a beira do caminho, coloca uma roupa de prostituta e coloca um véu no rosto para que o seu sogro não a reconhecesse. E vem o príncipe de Israel. Vem o poderoso Judá com seu cajado. E no seu cajado tinha o rosto de leão. E ele tinha um cordão. E no seu cordão tinha um bordão. E o bordão tinha o leão. Porque ele era príncipe em Israel. Todos os filhos de Jacó eram príncipe em Israel. E vem esse príncipe poderoso pelo caminho. E quando ele vê aquela mulher, ele não a resiste. E ela sabia disso. E ele disse: deite-se comigo. Ela diz: o que você vai me dar? Ele disse: eu vou te mandar um cabrito. E não pense que um cabrito é coisa barata, não. Naquele tempo, o cabrito valia muito. Muito. E ela diz: mas até que o cabrito chegue, eu quero um penhor. Qual penhor você quer? Ela diz: eu quero o seu cajado. Eu quero o seu bordão. Eu quero o seu cordão. Judá podia dar aquelas coisas? De forma alguma. É como se hoje um homem desse o seu CPF, sua identidade, seu talão de cheque, seu cartão de crédito, desse sua senha, desse tudo. Aquilo ali mostrava quem ele era. Mostrava o reino que ele tinha. Mostrava sua identidade. Cada um daqueles itens mostrava um desses pertences. E Judá entrega a Tamar, porque ele não resistia a mulheres, porque ele era fraco nesse ponto. Era forte em tantos pontos, mas era fraco nesse ponto. E ele entrega. E ele se deita com ela. Olha o que acontece nessa história. Veja aí na Bíblia, acompanhe. Tamar engravidou desse adultério. E Judá manda o seu amigo adulamita: homens, cuidado com amigos que estão aí nas suas tramóias. Isso não é amigo, isso é comparsa. Porque amigo que é amigo vai dizer: não faça isso. Por que Judá não mandou alguém da sua casa? Por que ele mandou o seu amigo adulamita? Pense nisso. Mas o seu amigo adulamita vai. As prostitutas, elas tinham um ponto. E ele vai ali naquele ponto. E ele não encontra Tamar ali. Ela era prostituta? Não, ela não era prostituta. Ela só esteve naquele ponto para pegar seu sogro. Só que ele começa a perguntar para as pessoas: cadê a prostituta que fica aqui nesse ponto? Cadê a prostituta? E ele foi perguntando para um, para outro, e todos: não tem prostituta aí. Porque ela não era prostituta. Então ela não ficava naquele ponto, porque ela não era prostituta. Ela se fez de prostituta. E aí ele volta para Judá e diz: Judá, eu não encontrei. Diz que não tem prostituta. E Judá diz: deixa tudo ficar com ela. Melhor que tudo fique com ela do que alguém descubra o meu erro. Mas é assim que Satanás faz, homens. Ele faz você pecar
e depois ele escancara seu erro. E ele escancarou o erro de Judá. Como, Cesiane? Tamar engravidou daquele adultério. Alguém esconde uma gravidez? Não, não esconde. E alguém foi lá e disse para Judá assim: ei, Judá, Tamar adulterou. E eis que está grávida do adultério. Me impressiona Judá, não impressiona ele ser adúltero, mas me impressiona ele ser cruel. A morte que essa mulher tinha direito era apedrejamento. E qual é a morte que ele dá para ela? Queimadura. Quais são as duas piores mortes nessa terra? Queimadura e afogamento. E ele diz assim: tire-a para fora para que ela seja queimada. Veja aí. Leia aí, principalmente o verso 23, 24 e 25. É esses 3 versos que nós vamos falar agora. Tirando-a para fora, para que ela seja queimada, ela mandou dizer a seu sogro: do homem que eu concebi, do homem que eu fiquei grávida, são essas coisas. Conhece? E quando Judá olha, me impressiona também Judá. Ele era um homem que sabia reconhecer os seus erros. Ele podia dizer assim: não conheço, não sei como isso chegou na mão dela. Mas ele diz, quando ele olha e conhece, ele disse: mais justa é ela do que eu. Naquele momento ele entendeu que ele não tinha dado selar para ela como era o devido, e que ela foi lá e engravidou dele. Ele caiu numa cilada, mas porque ele não deu a selar. E ele diz: mais justa é ela do que eu. E ele reconhece o seu erro. Nós vamos falar sobre quebra de maldição. Nós vamos falar como quebrar as maldições. Davi é descendente de Judá. Davi é um adúltero. Davi sabia reconhecer os seus erros. Nós somos o que os nossos pais foram. Nós somos o que os nossos pais fizeram de nós. E quando nós chegarmos na história de Davi, vocês vão ficar impressionados. Como Davi é exatamente igual a Judá. Tamar engravidou de gêmeos. Ela engravidou de gêmeos. E olha como a história se repete. O primeiro nasce. E eles marcaram a mãozinha dele com um cordãozinho. Aquela mãozinha do primeiro que nasceu voltou para dentro. Sempre que um bebê nascia, eles marcavam, porque podia ter outro. E aquela mãozinha recolheu. Porém, quem nasceu foi Pérez. O primeiro a nascer tinha sido quem? Zerá. Marcou a mãozinha. A mãozinha de Zerá voltou para dentro do útero. E qual foi o primeiro a nascer? Pérez. Essa história te lembra alguém? Algum que era o mais velho, que seria o primogênito, e ele não é mais o primogênito? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. De Pérez, desse adultério, é que veio Jesus Cristo. Vocês vão se impressionar com essa história mais à frente. De Pérez veio Jesus Cristo, fruto de um adultério. E essa história lembra quem? Esaú e Jacó, o avô dessas crianças. Esaú era o primogênito, mas vende a sua primogenitura a Jacó. Na verdade, a primogenitura era de Jacó, porque o anjo diz: o menor vai ser o primogênito. Mas Rebeca tentou ajudar. Lembra? Nós já falamos sobre isso. Rebeca tentou ajudar. E onde o homem põe a mão, onde o homem tenta ajudar Deus, ele estraga tudo. Rebeca tentou ajudar Deus. Jacó tentou ajudar Deus e estragou tudo. E nós sabemos que ele passou a ser um enganador. E quantas misérias veio, mas Deus transformou todas em bênçãos. E vocês vão ver. Porque essa é a especialidade de Deus, transformar tragédias em bênçãos. Qual é a tragédia na sua vida? Está vivendo por um momento difícil? Permita que Deus transforme essa tragédia em bênçãos. Como? Comece a dar graças.
A Bíblia diz: em tudo dai graças. Quando nós damos graças, mesmo em situação difícil, nós damos autoridade para Deus transformar aquela tragédia em bênçãos. E quando você murmura, você dá autoridade para Satanás pegar aquela maldição, aquela tragédia e fazer ela mais difícil ainda. O segredo é dar graças. Dar graças e você dá autoridade para o céu. Nós é quem damos autoridade para Satanás ou para Deus. Satanás só tem a autoridade na sua vida que você dá para ele. Não dê mais autoridade para ele. Não murmure. Murmuração é pecado. Isso é muito sério. Isso é muito profundo. Mas então, essa história vem Jesus, o soberano, vem de Pérez. E nesse momento Judá fala: o que eu fiz da minha vida? Eu saí da casa do meu pai, tive casamentos com julgo desigual, dei julgo desigual para os meus filhos. E naquele momento ele começa a fazer uma análise da sua vida. E ele diz: eu preciso voltar para casa. E ele volta para casa. As voltas são fáceis? Não. Mas as voltas são os recomeços. Jacó, quando ele diz: eu preciso voltar, que ele viu no rosto de Labão, no rosto dos seus cunhados. Lembra dessa história que eu contei? Ele voltou. Volta são quebras de maldição. Volta é quando Deus chama: volte, volte. E a gente precisa voltar para Deus. Quão longe você está do Senhor? Nesse momento, Deus usa a minha boca para te dizer: volte, filho. Volte para mim. Volte para que eu possa ter o leme, o controle da sua vida. E Judá volta para a casa dos seus pais. E ele volta, e nós vamos ver que ele volta um homem transformado. Judá, ele é aquele que representa aquelas pessoas que nasceram na igreja, conheceram a Jesus, serviam a Jesus, mas chega um momento que ele diz assim: as pessoas da igreja são hipócritas. As pessoas da igreja, eu vou para o mundo, achando que no mundo as pessoas são melhores. E Judá foi para o mundo. E nesse momento ele percebe: nossa, o mundo é muito pior. É muito pior. E ele volta para a família, volta para Cristo, porque ele sabia que Jacó, ele era um homem fiel a Deus. E que voltando para casa, ele voltaria para o Deus do seu pai. E ele volta. A gente vai voltar nessa história, sabe? Mas você vai ver que a volta de Judá para a casa dos seus pais, ele foi transformado em um homem adúltero, em um homem cruel, num filho de Deus. Então, o primeiro erro dele foi sair de casa. Não, porque ele poderia ter saído de casa e ter sido fiel a Deus. O primeiro erro dele foi o julgo desigual. O segundo erro foi culpar os outros quando ele tinha culpa. Ele culpou Tamar quando ele era o culpado. Não era Tamar culpada dos seus erros, mas ele era o culpado. E o terceiro erro dele era não vencer os seus desejos. Depois, ser um adúltero e ser cruel. Você já parou para pensar que a história de Judá interrompe a de José? Gênesis 37 é José. Gênesis 39 é José. E por que Judá está ali no meio, interrompendo a história de José? Porque onde José foi forte, Judá falhou. Lembra da mulher de Potifar? Nós vamos falar ainda sobre José. A mulher de Potifar. Judá foi tentado uma vez só. Quantas vezes a mulher de Potifar o tentou? Todos os dias. Judá não viu o rosto de Tamar. E a mulher de Potifar era linda. Mas José não entregou seu bordão, seu cajado. Ele não entregou. Ele permaneceu como o príncipe Israel. Ele venceu os seus desejos. José, ele não tinha problema com a sua virilidade.
Ele era viril, ele era homem, ele tinha desejos. Você vai ver a história de José, que ele diz, eu quero, mas o meu Deus não. Ele foi para a prisão. Nós vamos entrar nessa história, vocês vão ver que linda essa história. Ele vai para a prisão, e ele podia dar uma desculpa. Senhor, ela é minha dona, eu sou escravo dela. Mas ele não dá. E ele continua sendo fiel a Deus. Onde José, ele foi forte, Judá falhou. Por isso que a história de Judá está ali interrompendo, para a gente entender, sabe? O selo é a dignidade, a identidade do cristão, que ele deve mostrar ao mundo, e isso José deveria e conseguiu representar no Egito. Porque assim, o selo, o cordão e o cajado, são essas três coisas. O cordão representa a realeza. Ele tinha que representar o serviço do rei. O serviço de qual rei? Do rei Jesus, porque Deus chamou essa família para ser a sua família na terra. Então, olha, o cordão representava a realeza do único Deus verdadeiro, que também é mencionado em Deuteronômio 6, verso 4. Deus é único. E então o cordão, o selo, a dignidade, a identidade. É como hoje nós temos a identidade. Esse é o selo. Nós temos a identidade ali com um selo, com uma foto. Tem nossa digital ali. Então é o selo. O cordão representava a realeza, que ele era o quê? Ele tinha realeza. E o cajado representava o reino. E José representava o reino de Deus diante do povo do Egito. E Judá, ele representava o reino de Deus. Mesmo ali, entre os cananeus. Só que ele falhou. Ele mostrou que ele não fazia parte naquele momento do reino de Deus. Entende como é tão profundo as coisas, né? Então, por isso que a história de José está ali, interrompendo. Judá, ele realmente se deixou, assim, pelos desejos, né? Mas, olha, eu vou dizer agora uma coisa para vocês. Judá foi um homem transformado. Deixa Deus transformar a sua vida. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Lá em Gênesis 29, se você ler, você vai entender um pouquinho lá que ele diz, a ti te louvarão os teus irmãos. Mas agora nós vamos ver como esse homem mudou esse caráter tão terrível e voltou a ser o líder entre os seus irmãos. Vamos ver. Nós vamos ver o encontro de José com os seus irmãos. Vocês sabem essa história, né? Teve a fome e aí nós vamos ver aqui, ó. Então levanta a mão e nós vamos fazer um resumo aqui, ó, bem rapidinho, de como José é transformado. Então, Judá foi lá e disse assim, deixa eu levar Benjamim. Lembram? No estudo passado? E o pai deixa, porque quando Rubem pede, ele não deixa. Mas você engana os de fora, os de dentro você não engana. Seu pai sabe quem é você, seus irmãos sabem quem é você. Às vezes os de fora não sabem, mas por isso que às vezes é tão difícil, né? A gente conseguir alguma coisa com as pessoas que são de fora, né? De dentro, porque eles conhecem os nossos erros. Os de fora é fácil, porque eles não nos conhecem, né? Mas então, eles foram, aí desce Benjamim e Simeão fica ali preso e agora desce Judá com Benjamim. E José estava testando seus irmãos. Então vamos lá. Então a primeira vez que eles foram ao Egito, eles voltam pela segunda vez ao Egito e agora o copo é achado no saco de Benjamim, lembra? Então assim, deixa eu só recapitular assim um pouquinho mais para quem não conhece essa história, mas eu sugiro que vocês leiam essa história em Gênesis. Então a primeira vez eles vão e José fala assim, vocês são mentirosos, porque ele estava testando seus irmãos.
Ele diz, não, nós não somos mentirosos. Então ele diz, então traga o irmão mais novo que vocês estão dizendo que tem. E ele diz assim, ó, eu vou prender esse aqui, ele prende Simeão, e quando vocês trouxeram o outro, eu libero. E aí agora, Judá traz Benjamim, dando a sua vida. Falando para o seu pai que ele dá a sua vida. E Jacó deixa Benjamim ir, porque é o filho querido, já tinha perdido José. E aí quando tá ali, José faz assim uma mesa, colocando do mais velho ao mais novo. Na ordem, eles ficam impressionados. E aí quando eles vão embora, agora todos voltando, José manda que os guardas coloquem a taça no copo de Benjamim. E eles foram embora felizes, com o dinheiro de volta. Olha, nem o dinheiro ele não recebeu. E aí quando eles já estão um pouquinho longe, chega os soldados todos do Egito. E ele diz assim, alguém roubou meu senhor levou vocês na casa deles, vocês almoçaram lá com toda dignidade e vocês roubaram. E eles foram um perguntando para o outro, você roubou? E aí eles disseram, não, nós não roubamos. E ele diz assim, olha, no saco que você encontrar, esse será seu escravo. E aí tá ali o saco de Benjamim, a taça. E Judá agora, ele fica arrasado. Porque ele falou para Jacó que ele seria fiador do seu irmão. Nossa, que situação, né? Então, olha, o pior para Judá é que porque ele tinha dado a palavra. Aí você veja Gênesis 44:12. Abra aí, abra. Então, esse foi o regresso mais triste. Eles estavam contentes e agora eles têm que voltar ao Egito e não sabiam o que ia acontecer, né? Olha Gênesis, vocês leram aí o 42? Ele sabia reconhecer os seus erros, porque ele fala o quê? Ele fala o quê para eles? Ele diz assim, meu Senhor, deixa eu falar. E ele começa a contar a história. E agora veja no verso 14, notem, não fala que Rúben com seus irmãos, mas falam o quê? Judá, ele é o líder. Olha o verso 15, José falando assim, olha, eu não quero saber, eu não quero você sendo escravo, eu quero o que eu achei. Porque José estava fazendo um teste, porque ele tinha sido vendido. E Benjamim, ele era o irmão legítimo de José. E por isso José estava testando os irmãos. No verso 16, leiam aí, para o áudio e leiam. Judá, ele sabe reconhecer os seus erros, né? Ele fala assim, somos escravos. Deus está pesando a mão. Olha no 17. E José diz, eu não quero todos escravos. Eu quero o que eu achei. Então, agora, olha que lindo, Gênesis 44, do 18 ao 34. Leiam. Ele contando a história. Ele reconhecendo o erro. Veja, se não é um outro homem. É um outro homem. Dele foi a ideia de vender José. Mas veja que diferença de atitude com Benjamim. Agora, olha o verso 33, do 18 ao 34, especialmente o 33. Ele disse, meu Senhor, me deixa como servo. Me deixa como servo. Eu fico no lugar do meu irmão. Esse é o mesmo homem? Um homem agora que dá a sua vida pelo seu irmão? Lá atrás ele vendeu seu irmão. E agora ele diz assim, ele pode ir. Meu pai não vai resistir ficar sem ele. Eu dei a minha palavra e eu dou a minha vida no lugar dele. Uau, que tremendo! Um homem transformado. Você sabe por que o Messias veio de Judá? Ele conquistou isso. Porque assim como Jesus deu a sua vida por mim e por você, Judá deu por Benjamim. Tá entendendo isso? Tá entendendo? Ele conquistou isso. Esse é um novo Judá. Esse é um Judá transformado. Aquele está parecido com aquele que viria, o soberano do universo, Jesus Cristo, que oferece tomar o lugar daquele que é culpado. Tomar o lugar de
todo aquele que é culpado, nosso lugar. Jesus viria tomar o nosso lugar. Deixa o teu servo no lugar de Benjamim. Que lindo! Mudança de caráter tão grande que agora se parece com Jesus. Digno de um antecessor do nosso mestre. Jesus, o leão da tribo de Judá. Jesus, o filho de Davi. Este incrível homem, Davi, veio de Judá. Nosso próximo estudo agora será sobre Davi. Notem que a profecia de Jacó lhe disse, lá em Gênesis 49, 8 e 9, leão, rei da selva, descreve um caráter nobre, firme, forte. E agora veja o verso 9, quem despertará? Não é fácil, pois agora um caráter firme e forte. Agora não um caráter que tem vacilante, que é adúltero. Não, ele era um homem de Deus totalmente transformado, sem deixar que o mal tenha miséria na sua vida. Tomar a posição que corresponde no momento em que corresponde essa tribo de Judá. Hoje é o caráter firme e forte. Você é dessa tribo? Então tome sua posição como firme, como forte, e não deixe essas ciladas do inimigo, mulheres, te derrotar, homem. Quem são os seus descendentes? Vejam só, são os destacados da história do povo de Israel. Caleb foi um grande servo de Deus, que junto com Josué foram como os espias na terra de Canaã. Porque se destaca Caleb, porque sua lealdade e firmeza. Quando todos disse que não, ele, Josué, disse sim. Manteve firme com seus princípios, porque sabia o que era correto. Assim precisa ser os filhos de Deus hoje. Saber dizer sim e não. Quem mais é descendente de Judá? Davi. Eu vou deixar Davi para o próximo estudo. O grande o salmista Davi, símbolo de Jesus, o mais destacado rei de Israel. Jesus, filho de Davi. Este, como Judá, soube reconhecer suas falhas. Davi transformou seu caráter como o de Judá. Nós vamos estudar Davi na próxima semana. Se tornou digno de ter Jesus em sua linhagem. Um homem segundo o coração de Deus. Aqui também teve suas tremendas caídas, como seu pai Judá. A maior semelhança, sabia? Reconhecer os erros. Assim como Judá sabia reconhecer quando Tamar disse, quando ele diz, mais justa é ela do que eu, você vai ver a história de Davi no Salmo 51. Quem mais são descendentes de Judá? Os 3 amigos de Daniel. Lealdade, firmeza, corajosos, preferem a fornalha do que a desobediência. Eu não vou falar agora do resumo da história, da estátua ali onde eles não adoraram. Foram para a fornalha, mas não adoraram. Mas depois eu falo um pouquinho para vocês. Aqui mais uma vez, essa tribo em destaque. Não é somente uma história bonita, mas ela voltará a acontecer, sabe? A história da estátua de Daniel com os 3 amigos, né? É muito lindo. É muito lindo. O cedro nunca passará da sua mão. Por quê? Porque veio Davi e depois Jesus, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Jacó abençoa. Mas não só uma bênção, ele profetiza. Essa profecia foi cumprida. Jesus nasceu, descendente de Judá, do rei Davi, e reconheceu o cedro que veio desde Judá, de Davi, para reinar para sempre. Jesus em todos dessa terra, todos você pode congregar. Jesus disse, venha a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Você quer fazer parte dessa profecia de Jacó? Você quer fazer parte de Apocalipse, os selados? Você quer? Senhor, eu quero ser como o Senhor. Me transforma. Fale para Deus nesse momento. Quero ser como Cristo. Se alguém quer ser, fale. Eu quero, Pai. Eu caí como Judá, caí como Davi, mas eu quero ser forte. E o Senhor, Ele vai te ajudar. Nós encerramos com oração também neste momento. Pai, obrigada por entendermos a história de Judá. Senhor, semana que vem, ai, que lindo será entendermos a história de Davi, e ali a gente vai entender como é essa questão da maldição que passa, Pai, e nós precisamos quebrar as maldições. Judá quebrou, Davi quebrou, como eles eram iguais, Pai, os mesmos erros, mesmo erro. E eu sei que o Senhor vai falar muito ao nosso coração semana que vem. O Senhor está preparando a história para chegar em Davi, em Jesus. Obrigada por isso, Senhor. Nos guarde até semana que vem, pelo teu poder. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus, obrigada.